Metrópolis de hoje, Arte na Rua, o projeto que colore de azulejos uma comunidade de São Paulo. Cada vez que a gente intervém, é uma oportunidade de você pensar o lugar que você mora, né? As colagens de Zé Vicente ali do seu lado, você já reparou? É no chão. É no chão, Mas as pessoas não pisam em cima. A arte de rua é assim mesmo. As grandes exposições que ainda estão em cartaz em São Paulo. Você viu Frida Kahlo e Shiharu Shiota? E os cavaletes de vidro estão de volta no MASP. Metrópolis está no ar. Bem-vindos! A vida corrida das grandes cidades muitas vezes nos impede de perceber detalhes e curiosidades por onde a gente passa. Uma pena, né? Você pode ter perdido a chance de ver o trabalho do artista plástico Zé Vicente. E que é muito legal, não é? Ele mistura fotografia, colagem, intervenção urbana. Eu andei pela rua com o artista para descobrir como ele escolhe as locações. Zé Vicente, como é que surgiu a ideia dessas intervenções que você faz? Eu trabalho com colagem há bastante tempo, manual, e esses recortes ficam dispersos ali pelo ateliê. Eu levei para a rua um dia, coloquei em alguns lugares e fotografei. Aqui, o que tem? Várias imagens, né? Que você recortou de recortes de revista. E aí eu escolho um lugar, vou andando. Então eu gosto muito desses lugares que dá para encaixar, sabe? Você não cola? Às vezes eu colo, eu ponho uma massinha, mas quando dá para encaixar, eu acho muito legal. É interessante essa coisa do caminhar procurando pequenos lugares, né? Então, às vezes... Você deve ser um cara que caminha olhando muitos detalhes, né? Exatamente. E às vezes eu fico parado, olhando para um lugar onde não tem nada, assim, né? Então as pessoas passam e falam, o que esse cara tá olhando? Tá olhando aqui. Me acham meio louco, né? O recorte de uma imagem inserida num micro cenário urbano e isso recortado de novo pela foto, entendeu? Faz essa confusão do que é o quê? O que é recorte, o que é bidimensional, o que é tri, coisa de escala, que é bem interessante também. Bom programa, hein, menino? Muito obrigado. Muito obrigado. É no chão. É no chão, Mas as pessoas não pisam em cima. A arte de rua é assim mesmo. Aqui. Sensacional. Mas aí o que surgiu primeiro? Foi o recorte ou você viu o buraco primeiro? O recorte. Já estava procurando um buraco, algum lugar onde ele pudesse se enfiar. Onde ele pudesse estar com a cabeça enfiada. É isso. Gustavo, por que você parou aqui? Eu parei aqui porque eu percebi que tinha esse cara aqui de costas, de cueca, eu acho. E eu achei legal, um tipo de arte, uma coisa diferente. Zé explica pra ele, porque ele ficou curioso pra saber o que você fez aqui. O que você fez? O que quer dizer isso? É uma espécie de colagem, só que na cidade. Só que uma microintervenção urbana. Depois disso aqui vira uma foto maior, que até eu vou descobrir daqui a pouco, ampliada, né? E que depois vai pra galeria. Entendi, tá. Legal. Só? Gostei, cara, gostei, parabéns. Agora me apresente o seu trabalho, como ele fica na galeria. Então, aí são as fotos ampliadas, né? Que em outra escala, em outra situação. E para que não ficasse só fotografia, eu achei interessante até montar alguns trabalhos com o recorte em si.
Sim. Sabe, que dá um pouco mais de Por exemplo, organicidade, né? Esse é um ralo que, claro, agora, né, ampliado fica em outra proporção. Esse foi interessante porque ele criou um pouco mais esse amálgama da o que é o que, essa dúvida. E aqui tem um reflexo que parece que é água, né, mesmo, mas é o reflexo do papel da revista. Entendeu? Então essas coincidências... Então, o real e o fictício... Exatamente. Todos esses trabalhos estão também no Instagram? Estão. E muito mais outras coisas. No meu perfil, que é Zé Vicente, tudo junto, com T mudo. Tá aqui, Zé Vicente com T mudo. E tem um hashtag que é Pela Rua com Recortes, tudo junto. Ah, também tem. Daí tá mais selecionado desse projeto, né? Das ruas, vamos para dentro do museu? Pronto. Vamos lá, então. O Instituto Tomio Otaki recebeu uma das exposições mais concorridas deste ano. Frida Kahlo, Conexões entre Mulheres Surrealistas no México. Aliás, você ainda tem chance de ver esta mostra até o dia 10 de janeiro. Com certeza, não dá para perder. Não perca a oportunidade. São mais de 30 obras da pintora que se tornou um ícone mundial. E os trabalhos da Frida estão ao lado do trabalho de outras artistas, como Maria Izquierdo, Leonora Carrington. Eu fui lá conferir tudo em companhia da atriz Leona Cavalli. Eu tinha visto um quadro dela de perto, mas eu conheci um pouco da história de vida dela. Pela questão do acidente, a Frida ficou muito tempo sem poder se locomover e foi aí que ela descobriu a pintura. Eu sempre me interessei muito pela história de vida dela, né? Porque ela retrata muito isso na arte. Seja essa condição de dor, seja a dificuldade dela de ser mãe, a relação dela com o Diego Rivera, que também era pintor e super controversa. Não é arte indígena e não é arte europeia, né? É algo muito próprio. Leona Cavalli interpreta a Frida no teatro. Para mim é uma grande honra poder vivenciar um pouco dessa grande pintora, dessa grande mulher que foi a Frida Kahlo. E acho que uma das coisas mais bacanas dessa exposição é exatamente a oportunidade que as pessoas têm de ir além do mito, de conhecer a obra dela. Ela teve um poliomielite com 6 anos de idade, teve um acidente que a deixou com a perna e a coluna fraturada, ambas em 11 partes, teve os dedos do pé amputados pouco antes de morrer e, ao mesmo tempo, ela tinha uma paixão pela vida que era muito mais forte que tudo isso. Quando teve um acidente que le perforó el cuerpo y tuvo que estar en cama durante mucho tiempo, su padre, que era fotógrafo, le pone un espejo encima de la cama, le regala pinceles y pinturas y entonces Frida lo que veía acostada en la cama era su propia imagen y encontró un modo de expresión a través del cual ella podía manifestar todo lo que sentía. Foto tirada. Eu acho que você gosta da Frida. Eu gosto bastante da Frida, porque ela é um ícone para moda, para as artes. A foto ficou ótima também. Eu gosto da Frida Kahlo, olha aqui, ó. Até o meu lenço é a pintura da Frida Kahlo que está lá na frente. Olha aí! A gente sabe que hoje a gente encontra a Frida em camisetas, em lenços. Ela faz parte um pouco do mundo da moda, né? Do lugar, é verdade. A Frida, ela era filha de uma índia com um pai judeu-alemão. Você vestir um traje desse é um sinal de personalidade muito forte, né? É um sinal, sim. E realmente essa é uma das coisas mais fortes dela, porque na época a moda era você ser influenciado pela cultura francesa. Los trajes que usaba Frida los usaban las indígenas en los pueblos, las vendedoras en el mercado, pero no una señora en la ciudad en una cena, un cóctel elegante. Entonces Frida también lo hacía en un acto subversivo. E aqui ela aparece como um eixo. Frida como un foco de influencia y con las conexiones con muchas mujeres, no solo mexicanas, y que se hicieron sus amigas y ella las invitó a México. En esos momentos en México predominaba
la pintura de una escuela nacionalista mexicana que quería recuperar la historia y el pasado de México, y los protagonistas eran los hombres. Por eso tenemos una sección en la exposición que habla justamente de cómo las mujeres se ayudaban unas a otras. A gente vai para um quadro que a Leona adorou, que você adora, na verdade, né? É o meu quadro predileto, é o quadro que eu mais amo. Eu estou super feliz que esteja aqui no Brasil nesse momento. Essa obra se chama O Abraço Amoroso do Universo, a Terra. Tem ali o grande amor da vida dela no colo, né? O grande amor da vida dela, que foi Diego Rivera, que foi realmente um dos maiores pintores, também um dos maiores pintores mexicanos. E se não fosse o apoio do Diego Rivera, que na época era inclusive mais conhecido que ela não teria se tornado quem ela se tornou. Não me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Essas duas faces dela, esses dois lados dela, da mulher apaixonada, carente, frágil, dolorida, e da força, da criatividade pura, da artista revolucionária, à frente do seu tempo, visionária, é que faz o mito Frida Kahlo ser tão forte. Mis momentos junto a ti, no me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré. Daqui a pouco você vai conhecer o trabalho do Ateliê Azul, colorindo a periferia de São Paulo. E também um passeio pela belíssima exposição da japonesa Shiharu Shiota. Metrópolis foi até a zona leste de São Paulo para conhecer o trabalho do Ateliê Azul, Azul de Azulejos. Além de atender clientes interessados nessa pintura artesanal, que mais parece uma aquarela, os donos do ateliê também estão na vida da comunidade da Vila Santa Inês. Olhando o cenário assim, inicialmente a gente pensa assim, acho que falta um pouquinho de cor, né? Falta muita cor. Tem muita vida. Tem muita vida, mas tem pouca cor, né? A primeira coisa que eu achei era que se eu pintasse isso daqui de branco e fizesse umas intervenções com azulejo, eu ia ter uma paisagem grega, né? Ainda não chegou lá, mas eu tô indo. Esses azulejos que a gente vê aqui nessa escadaria e de muitos outros lugares aqui dentro da comunidade, são feitos por quem? Pelo Ateliê Azul. Como a gente ia fazer um ateliê e tinha que ter um mostruário, a gente achou que o melhor mostruário era a rua. Chocolate, você é morador daqui, inclusive aqui, ó, casa 640, devidamente pintada. Eu quero saber se você contribuiu muito aqui para essa escadaria. Ah, contribuiu bastante, né? Os caras precisam da minha ajuda e eu dei uma forcinha lá, quiser tomar de novo. Ou Lelê, como é chamado por aqui, é o outro sócio do ateliê e também comanda as oficinas com os moradores e tem muita criança participando. Tô vendo aí que você tá fazendo um desenho, conversando comigo, é de quem tem habilidade. Então, até aprimorei aqui, né, claro, no azul, né, eu sempre gostei de desenhar, né, de arriscar também, né, mas eu aprofundei mais aqui, no azul, né, nas oficinas aqui de cerâmica. Mas continuo aprendendo ainda, né? Você sempre desenhou, sempre pintou? Onde aconteceu o chamado? Não, então, eu sou aluno do Liceu de Artes e Ofícios. Então, desde moleque eu vinha fazendo isso, mas na minha adolescência eu larguei tudo, fui fazer um monte de coisa. Aí, em 1994, eu fui preso. Aí, quando eu cheguei na cadeia, não tinha muito o que fazer. Eu falei, vou desenhar, né? E eu abri um ateliê lá e comecei a me interessar, estudar. Aí, quando eu saí da cadeia, fui estudar mais um pouco. E, enfim, agora eu tô aí fazendo isso. Dona Maria, a senhora é praticamente vizinha dessa praça tão colorida. O que a senhora acha dessa praça aí? Eu acho legal, o trabalho que os meninos fez aí, né? Acho legal. Aqui era morto, tipo volume morto, não tinha nada, tudo só concreto e tal, tudo. Aí depois que o azul chegou, o projeto da Azul ajudou bastante coisa, dá mais cor, dá mais visualização, pode gente tirar foto aqui, um monte de gente de fora e tal, tudo. Mudou bastante coisa. Eu queria
que você falasse das técnicas que você utiliza. Essa é a técnica de baixo esmalte, baixo médio esmalte, que é uma técnica artesanal, é uma técnica tradicional de azulejaria. Eu uso o azulejo que você encontra no mercado, o azulejo comum, e uso o esmalte, que é o esmalte que se chama médio esmalte. É um esmalte que a gente queima até 1000 graus. E esse painel aqui, me dá um exemplo. Ele vai ser transportado para onde? Esse painel vai para a escada. A gente faz ele assim e depois lá a gente coloca ele em degraus. Então quem olha de baixo vai ver um painel. A minha intenção era colorir os espaços, mas no decorrer desse tempo, eu trabalhando com a cerâmica e com o azulejo, eu fui descobrindo que o azulejo não era fim, na realidade, ele era meio, né? Então, cada vez que a gente intervém, é uma oportunidade de você pensar o lugar que você mora, né? São Paulo recebe a primeira exposição da japonesa Chiharu Shiota na América Latina. Depois de representar o Japão na Bienal de Veneza deste ano, Chiharu trouxe para o Brasil 3 instalações que evocam trajetórias e memórias. E preste atenção, você tem apenas até o dia 10 de janeiro para ver a exposição. E veja só, o que você está perdendo. Chiharu Shiota, uma artista japonesa, dos seus 43 anos, vem do Japão, da cidade de Osaka, onde ela estudou pintura tradicional. Ela vive há 19 anos na Alemanha, há 17 anos em Berlim, ingressou na Academia de Arte de Berlim, teve aula com Marina Abramovic, Rebecca Horn e expandiu o trabalho. Saiu do bidimensional da pintura e entrou nesse processo todo instalativo. E para ela, o mais importante é lidar com a memória. O trabalho é todo introspectivo. Essa instalação aqui se chama? Se chama Cartas de Agradecimento. Então tivemos uma campanha de coleta de cartas, tanto no Sesc como alguns pontos externos, com um apelo: escrevam uma carta de agradecimento. Sou grato por aprender com vocês diariamente que o carinho de verdade fala bem baixo, mas fala com todo mundo. E para Chiharu nós traduzimos todas as cartas. E daí verificamos, existe uma quantidade imensa. Em primeiro lugar, é um agradecimento a Deus. Agradeço a Deus pela minha vida, saúde, a minha família. Depois um agradecimento ao universo, agradecimento à família e aos amigos. Obrigado, Pai, por me amar e por cuidar de mim. Obrigado, Mãe, por deixar de comprar suas coisas para dar para mim. E pouquíssimos eram ligados a bens materiais. Tem outros países, é a terceira vez que ela faz essa instalação. A primeira vez foi no Japão, depois na Espanha e agora aqui em São Paulo. Porque em alguns outros países no Japão a pessoa agradecia pela casa que tem ou o carro, coisas do gênero. Então a instalação já começa do lado de fora, não é? Nós vemos lá um monte de sapatos usados. Que foram coletados aqui em uma campanha. Todos eles estão ligados, saem de um ponto de partida, conectados por fios vermelhos. Esses fios são como extensões do corpo humano. As direções que os sapatos seguem são como que os percursos individuais. Agora pensamos, da fachada até o segundo andar é um longo percurso. Pensamos uma instalação para aquele espaço, que é acúmulo, composta de 200 malas usadas que trouxemos de Berlim, foram garimpadas nos mercados de pulga, assim, com um histórico muito forte. E para Chiharu, esses objetos também têm uma memória incrível. Chiharu, what's the meaning for you to be here in Brazil? It's a special place because I'm a Japanese, so many Japanese living here. It's so open and people so kind. E o título da exposição, Em Busca do Destino. And shoes try to live in home or try to go over the continent. So suitcase is for traveling. Yeah. And when people are leaving and they put something necessary stuff in suitcase, people carrying the life. Yeah. And then it's letter is heart, yeah. The feeling.
ela cria um diálogo com esses fios, ela cria um diálogo entre todos esses protagonistas, anônimos ou não, que foram os colaboradores da instalação. Então, dessa forma, uma memória coletiva. E os fios, eles remetem a uma coisa de interligação com tudo, cordões umbilicais, alguma coisa assim. É, exatamente. Like walking in the mind, in the human's feeling, and it's I cannot count how many feelings here. It's like connect with the universe. Quer mais uma dica de exposição imperdível? Então, no próximo bloco, você vai ver a volta dos cavaletes de vidro ao MASP. Até já! O Museu de Arte de São Paulo acaba de resgatar um marco da própria história. Os cavaletes de vidro criados pela arquiteta Lina Bobardi, que projetou o MASP. Esses cavaletes estão de volta para apresentar algumas das principais obras do museu. Que legal, né? Ótimo. Boa notícia. A mostra inaugural tem mais de 100 telas de mestres como Rembrandt, Cézanne, Matisse, Volpi e Portinari. Ah, esse acervo do MASP. Opa. Estar aqui nessa exposição quer dizer estar em contato com obras-primas da história da arte. Só que quando você chega perto dos quadros, você percebe que não tem a autoria, não tem o nome do quadro. É só você vir aqui para trás. Todas essas informações estão aqui, ó. E você acha que esse tipo de método faz com que você tenha uma outra relação com a obra? Eu acho que sim. O cavalete, ele retira a pintura da parede, né? E quando ele retira a pintura da parede, né? Aqui essa sala não tem nada nas paredes, né? Ele de alguma forma torna essas obras mais próximas do espectador. O espectador caminha através delas. E nesse sentido, há o que a gente chama uma certa humanização do trabalho de arte, né? Da obra. E há também uma certa dessacralização. As obras não estão num outro patamar, não estão numa outra parede, não é um outro mundo. Aquilo é próximo a você também. Por que a volta dos cavaletes? Me parece que é uma questão de uma certa direção artística, que em 96 achava que esses cavaletes eram uma limitação muito grande em relação ao pensamento e ao programa expositivo do museu. Muitas dessas gerações mais jovens conhecem esses cavaletes apenas por fotografia, virou de fato um ícone, né? Então nós queríamos, nesse momento, retornar com essa expografia. E o Adriano Pedrosa vai mostrar pra gente agora algumas obras aqui do MASP e vai, na verdade, falar da proximidade delas. Mostra algumas coisas pra gente. Tá bom, Vamos lá. Eu vou lá na nosso trio, que a gente gosta muito. Você tem o africano, o Exu Yorubá, o brasileiro do Ernesto de Fiori, essa escultura belíssima aí, com traços nórdicos, e aí o lavrador de café, que é uma das pinturas mais importantes do Portinari. Isso é um cruzamento que nós achamos bastante interessante. É um cruzamento interessante da curadoria, mas que o público pode fazer outros cruzamentos. Pode fazer outros cruzamentos. A gente pode dizer que esses cavaletes foram aprimorados, que o projeto foi aprimorado? Que modificações aconteceram? Por exemplo, essa base de concreto, que no passado era um concreto maciço, muito mais pesado, difícil de mover, agora é uma base de concreto armado, o que deixa o nosso trabalho aqui mais flexível e dinamiza a vida dos quadros aqui na Pinacoteca. Muitas dessas molduras são da época do quadro, ou seja, elas têm 100, 200, 300 anos. Então foi criado uma contramoldura feita por um artesão, um marceneiro, especialmente para cada quadro, acompanhando
as ligeiras distorções, as ligeiras empenas da moldura original. E também foi pensado pela arquitetura, em parceria com a diretoria artística, uma vista do verso do quadro. Porque o verso desse quadro, agora transparente, ele com as suas etiquetas, ele conta a história desse quadro, as exposições por onde ele passou, o que legitima a vida desse quadro até a chegada dele no MASP, entre o final dos anos 40 e começo dos anos 50. Que maravilhoso. Será que a gente consegue ver o que é a história desse quadro aqui do Renoir? O verso também tem história, né, Fernando? Exatamente, o verso tem história e isso também está ligado à própria arquitetura do museu, revelar o verso do quadro da mesma forma que o prédio revela as suas entranhas, mostrando o ar-condicionado, os materiais brutos, concreto, vidro e a borracha. Ah, bom, então agora tudo isso aqui é conversa, tudo faz sentido. Exatamente, está integrado. Bom, e o Metrópolis de hoje termina com um dos mais incríveis intérpretes da história da música. Quem é? Frank Sinatra. Frank Sinatra, a voz que no início desse mês completaria um século de vida. O cantor e ator norte-americano, que até ganhou um Oscar em 1972, definiu a música dos Estados Unidos desde os anos 40 até a morte em 1998. Muito bem, então é com o Sinatra que a gente fecha esse ano? Claro, fechamos 2015 com Frank Sinatra, que já canta para a gente receber 2016. O que você acha? Ah, eu acho que desse jeito o ano começa bem. Um beijo para vocês. Metrópolis aqui, hein? Que venha 2016 para todos nós. Tudo de bom. Um beijo. Tchau. Best is yet to come and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips, they have met. And wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? Best is yet to come the day that you're mine. Come the day you're mine. I'm gonna show you how to fly. We've only tasted that wine. We're gonna drain that cup dry. You just wait till your charms are ripe for these